Você já imaginou que pode estar lendo a Bíblia de forma errada esse tempo todo? Então fique neste vídeo que eu vou contar os erros que jamais você deve cometer ao ler a Bíblia. Para saber quais erros são esses, inscreva-se no canal, dê o like neste vídeo e ative as notificações. Dessa forma, você vai aprender ainda mais sobre a fé cristã de maneira ilustrada. Posso contar com você? O primeiro erro que você jamais deve cometer ao ler a Bíblia é ler com misticismo. Atire a primeira pedra quem nunca abriu a Bíblia aleatoriamente pedindo para que Deus falasse. Esse é um erro que jamais devemos cometer ou repetir. Embora cremos que Deus tem as suas formas de falar, essa técnica pode demonstrar um certo misticismo do nosso coração. Além disso, ler dessa forma pode gerar interpretações e conclusões sobre coisas que Deus nunca falou. Afinal, a Bíblia tem a sua natureza humana e, portanto, é necessário um estudo para entender o real significado daquele texto ou versículo. Falando em real significado, o segundo erro que você jamais deve cometer ao ler a Bíblia é fazê-la dizer o que ela nunca disse. Infelizmente, muitas pessoas pegam versículos isolados e tentam trazer um significado que agrada apenas ao coração delas. No entanto, como dizem alguns pastores, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Portanto, o significado de cada texto ou versículo da Bíblia não pode ser baseado em nosso achismo. É necessário estudo e interpretação. No meu curso Mapeando a Bíblia, onde eu ensino a estudar a Bíblia com mapas mentais, eu falo que nós cristãos precisamos ser como um investigador que corre atrás de provas e respostas. O terceiro erro que você jamais deve cometer é ler a Bíblia sem contexto. Como eu disse anteriormente, todo texto tem um contexto, inclusive das Escrituras. Algumas pessoas leem a Bíblia por pedaços, ou seja, hoje leem um capítulo de Salmos, amanhã leem um capítulo em Gênesis, depois leem em Apocalipse e assim por diante. Porém, essa prática dificulta a compreensão do texto. Por essa razão, a melhor forma de ler a Bíblia nesse caso é ler todo o contexto. Por exemplo, se você for estudar a carta aos Filipenses, leia ela toda ao invés de apenas um versículo. Essa prática facilitará o seu entendimento acerca do texto. Com a nossa sociedade cada vez mais imediatista, a nossa tendência é querer fazer tudo com pressa. Na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas não querem ler a Bíblia para conhecer a Deus, mas para bater algum tipo de meta. Querem ler a Bíblia em 3 meses e até conseguem, porém chega ao final e esquecem tudo que leram. Por isso, o quarto erro que você jamais deve cometer é ler com pressa. O quinto erro que você jamais deve cometer é ler a Bíblia sem apoio de um dicionário. Existem incontáveis termos ou palavras na Bíblia que merecem uma atenção maior. Além do mais, uma leitura acompanhada de um bom dicionário te trará uma maior precisão na compreensão do texto. Uma vez que você saiba o que aquela palavra difícil quer dizer, seu entendimento do contexto geral aumenta significativamente. Você também pode fazer uso de versões da Bíblia que usam linguagens mais simples, como a NVI ou a Nova Versão Transformadora. Por fim, o sexto erro que você jamais deve cometer ao ler a Bíblia é lê-la de forma passiva. Uma das coisas que eu ensino aos meus alunos do Mapeando a Bíblia é ser intencional quando você está lendo e estudando a Bíblia. Quando somos intencionais na leitura, fazemos perguntas certas ao texto. Por exemplo, no versículo "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", as perguntas poderiam ser: quem escreveu esse texto? Em quais circunstâncias ele escreveu? Por que ele escreveu? Qual era o objetivo dele para os leitores originais? Em qual contexto a igreja de Filipe estava quando o autor enviou a carta? Veja como essas perguntas podem trazer respostas com mais detalhes acerca do texto. Como eu digo lá no meu curso, você precisa ser um verdadeiro investigador. Agora, você já sabe quais erros jamais deve cometer ao ler a Bíblia. E está pronto para entender a palavra de Deus
com mais segurança. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele no grupo da sua igreja. Tenho certeza que assim como te abençoou, vai abençoar outras pessoas.